Te agradecemos porque o Senhor nos reúne mais uma vez. Te agradecemos pelo tempo que tivemos, pelo pão que foi partido, pelo cálice que foi tomado. Te agradecemos, ó Espírito Santo, porque Tu é quem traz a realidade dessas coisas para nós. Tu é que testifica em nosso coração a seriedade e a profundidade da palavra. Nós te rogamos, ó Espírito Santo, que nos guarde nessa manhã de toda distração, de todo pensamento que nesse momento é espúrio e diferente da Tua palavra, de todo sentimento que não está de acordo com a Tua vontade. Todos nós, como homens, temos dificuldades, ó Senhor, muitas vezes de focarmos naquilo que o Senhor quer falar, mas nós confiamos a Ti, ó Espírito Santo, no Teu poder, no nome de Jesus Cristo, que Tu leve a nossa atenção, o nosso coração cativo à Tua palavra e à Tua vontade, que Tu fale desimpedidamente, centradamente aquilo que Tu deseja falar neste tempo. Guarde para que todas as coisas periféricas também funcionem, de tal forma que elas não nos distraiam, mas nos guiem, nos ajude nesse tempo. Que a Tua palavra seja o centro e o foco em nossos corações e que assim o Senhor cumpra a Sua vontade. No nome de Jesus Cristo nós te oramos e te agradecemos. Amém. Abra em Neemias, capítulo 3. Então nós estamos continuando o que iniciamos na última reunião, Neemias capítulo 3. E na última reunião nós abrimos o capítulo 3, fizemos a leitura do capítulo 3 inteiro e identificamos então essas portas, e assim nós enfatizamos com mais termos as portas, embora existem as torres também aqui. E seguimos até a porta das águas, ou pelo menos a porta da fonte e a porta das águas. Então, no capítulo 3, nós temos aí a porta das ovelhas, que já falamos sobre ela, está aí no verso 1 mesmo. No verso 3, nós temos a porta do peixe. No verso 6, porta velha. No verso 15, porta da fonte, e no verso 26, porta das águas. Então nós vamos continuar para assim finalizar, porque nós temos mais algumas portas que aparecem. A porta, então depois da porta das águas, vem a porta dos cavalos, aí a porta oriental. Então porta dos cavalos no verso 28, porta oriental no verso 29, porta da guarda no verso 31, e o verso 32 do capítulo, que é o último verso, ele termina com a mesma porta que iniciou, que é a porta das ovelhas. Então essa porta das ovelhas, ela é essencial de nós lembrarmos que ela se refere à pessoa primaz do Senhor Jesus Cristo, não necessariamente ou essencialmente ao que Jesus fez por nós, mas essencialmente a quem Jesus é. Porque o que Ele fez por nós é consequência de quem Ele é consequência de quem Ele é eternamente, daquilo que Ele deseja executar desde sempre. Então é por isso que nós somos justificados pela obra de Cristo. Inverter a posição de Cristo como centro e colocar como centro o que Ele fez por nós é perigoso, porque isso torna a nossa visão das coisas que o Senhor quer fazer e realizar na igreja equívocas. E nós começamos a ver as coisas de forma equivocada. O risco de fazer isso é que nós colocamos o homem como centro, e o homem não é o centro da vontade de Deus. O homem não é o centro da restauração de Deus. Nós somos infinitamente agraciados, porque o Senhor resolveu fazer a obra, porque Ele tem um propósito eterno que antecede todas as coisas, que é o motivo pelo qual o ser humano foi criado, e que é o motivo pelo qual o Senhor nos restaurou, nos justificou, e hoje está restaurando esses aspectos da igreja. Então esse não é um detalhe pequeno, ele faz toda a diferença, porque creio que se nós partirmos do ponto errado, nós não vamos entender quase nada sobre essa restauração.
A porta das ovelhas é a última porta a ser citada, e ela tem tudo a ver com o que nós vamos ouvir do Senhor em Apocalipse. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Alfa é se existir algum início, ele é o início. Ômega, se existir algum fim, ele é o fim. Então isso abrange toda a eternidade, antes e depois. E aqui nós temos a porta das ovelhas. A primeira e a última porta, e na verdade é a mesma porta. Um ciclo que inicia e finaliza. De alguma forma, tudo que o Senhor tem a fazer na sua igreja, inicia nele e termina nele. E aí nesse interim nós temos então aspectos essenciais e fundamentais da casa de Deus, da sua cidade celestial, que o Senhor quer falar conosco nos dias de hoje. Então nós avançamos, vimos o significado da porta das ovelhas, falamos dessa restauração do serviço, dessa restauração, não do serviço no que concerne a uma execução, mas do envolvimento da igreja como cooperadora de Cristo, como seus pés que estão na terra. Então isso é algo que o Senhor precisa revelar, restaurar, fazer na sua igreja. Não é uma questão simplesmente de delegar fazeres dentro da casa de Deus, mas é o Senhor resgatando aquele que já é o seu povo para se envolver com Ele, com a sua vontade, com aquilo que é o desejo dele. E citamos então que Pedro é um exemplo daquele homem que passou pela porta do peixe como um homem desanimado daquilo que o Senhor já tinha instituído para ele, e retorna na porta do peixe como um homem renovado, tocado pelo Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que te amo. 3 vezes, então apacenta minhas ovelhas. E ali o Senhor então resgata em Pedro, não o amor de Pedro pelo Senhor, mas a consequência do amor de Pedro pelo Senhor, que é apacenta as minhas ovelhas. Então essa é a consequência do nosso amor pelo Senhor, é o nosso envolvimento com o que o Senhor tem desejo que seja feito na casa dele hoje, aqui nessa terra. Então essa é uma restauração, porta do peixe. Porta velha, nós falamos então que a porta velha, ela se refere à restauração dos fundamentos essenciais, porque no que concerne a palavra do Senhor, irmãos, não há fim para o que nós podemos receber de entendimento e de revelação. No que concerne os mandamentos do Senhor, nós passaremos a vida inteira buscando esses mandamentos e entendendo algo sobre esses mandamentos. Mas o Senhor tem princípios que eles são inegociáveis. E esses princípios nós precisamos conhecer. Não é algo facultativo que vivamos uma vida cristã sem conhecer os princípios. No que concerne a extensa doutrina bíblica, nós vamos passar a vida inteira conhecendo ela. Mas no que concerne a crer em Jesus, o Senhor nos chama para tão cedo nós conhecermos os fundamentos. Eles não são muitos fundamentos. Eles são fundamentos, eles são o alicerce da nossa vida e da casa do Senhor. O primeiro deles é a justificação pela fé. Talvez hoje já se banaliza tanto o fato que Jesus Cristo morreu e nos salvou, mas isso tem um fundamento essencial, está lá em Romanos capítulo 1, 2 e 3. Esse fundamento ele deve ser foco de nossa meditação, de nossa consideração, de nosso estudo também. Não deve ser tratado como um assunto, não é um assunto, é a base. É a diferença entre estarmos totalmente mortos ou vivos, entre sermos condenados ou sermos salvos. Então aí está um exemplo de fundamento. Um lugar para você buscar fundamentos da vida da igreja é Atos. Ali você vai encontrar Atos 2:42, doutrina dos apóstolos, tem tudo a ver com a porta das águas, nós já vamos falar dela. Comunhão, partir do pão e orações. Ali já são 4 coisas para nós pararmos e considerarmos. Elas não são coisas que fazemos. Não é fazemos. São bases da vida da igreja. Depois tem o livro de Romanos, com os fundamentos doutrinariamente bem expostos, em ordem. Então essas coisas não são para teólogos, não são para pastores, não são para expositores. São para todos os filhos de Deus. Todo homem, toda mulher que crê no Senhor deve se preocupar em perguntar pelo menos para o Senhor: Senhor, quais são os fundamentos que o Senhor tem para eu buscar e entender? No que concerne as doutrinas, nós temos muito ao que aprender. Passaremos a vida inteira aprendendo quanto à palavra do Senhor. Mas os fundamentos, eles são urgentes na vida. Então, a porta velha, perguntai pelas veredas antigas, como está então relatado em Jeremias 6,16.
Aí nós temos então a porta, depois a porta velha, que está aí no verso 6, nós temos a porta do monturo, no verso 13. E antes disso nós temos a porta, então, do vale, no verso 13 também. Então, porta do vale, a restauração da comunhão com o Senhor por intermédio daquilo que Ele deixou para a sua igreja, a mesa. Entender que a provisão do Senhor é para estabelecer comunhão. E vamos resumir assim essa porta. A provisão de Deus para nós, homens e mulheres, servos de Cristo, que estamos nessa terra agora, tem o propósito de estabelecer comunhão entre nós e o Senhor. Então nós citamos ali que aquela porta do vale, no verso 13, é a porta que vai para Hebrom. É a porta que vai para Belém. É a porta que passa por um ambiente difícil, estranho, Vale de Rinom, Vale de Jena. Então o Senhor provê para nós sustento nesse ambiente muitas vezes hostil à igreja, com o propósito que nós tenhamos comunhão com Ele. Não é nos prover para existirmos, simplesmente para sermos, mas para termos comunhão com Ele. E aí nós temos a porta do monturo também no verso 13, que fala então da própria obra da cruz nas nossas vidas. É a porta que joga aquilo que está morto para fora, para ser queimado. Nós, como igreja do Senhor, nós temos muita coisa dentro da igreja do Senhor que é morta. Não é simplesmente dentro de nós como indivíduos. Sim, nós como indivíduos temos muito da carne, que não presta. É Romanos capítulo 8, a carne não pode agradar ao Senhor. Ela não pode ser reformada, melhorada, ela não agrada, não vai agradar. Está reservado para a carne um lugar só, o fogo ardente. Mas ela está aqui. Romanos 7, 8 demonstra essa luta dos filhos de Deus com a carne. E a solução para isso, que é o andar pelo Espírito. Mas de alguma forma a igreja tem entulho que ela acumula por causa dessa carne em cada indivíduo. Morte. Coisas que o Senhor não estabeleceu na igreja, coisas que não foram feitas para estar na igreja. E ela varia desde ensinos, doutrinas, práticas, contendas e divisões e coisas que o Senhor não quer na sua igreja. Para essas coisas, o Senhor precisa restaurar a realidade da cruz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamamento para quem? Para cada indivíduo, mas isso culmina num chamamento de um caráter da igreja de Cristo. É dessa forma que essas coisas, esses cadáveres, porque é para isso que a porta do monturo serve, não vão acumular dentro da igreja. Irmãos, deixa-me fazer um parênteses. A igreja de Cristo, ela é rica, poderosa, adornada, perfeita aos olhos do Senhor. O Senhor sabe quem é a sua igreja. A igreja de Deus não é falida, nunca foi, nunca vai ser. Na verdade, é a única instituição celestial que existe nessa terra que não é falida, é a igreja. Mas quem é a igreja? Os membros de Cristo. Mas aonde está a realidade da igreja? Então isso, irmãos, o Senhor sabe. O fato é que na nossa era nós temos muitas denominações, muitas assembleias e uma infinidade de pessoas que se dizem cristãos e uma coisa cultural chamada cristandade. E o cristianismo em si é algo verdadeiro nessa terra. Então, quando eu uso o termo igreja, que fique bem claro, irmãos e irmãs, a igreja de Cristo, ela nunca foi falida e nunca vai ser falida. Eu edificarei a minha igreja, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nós, irmãos e irmãs, somos membros desse corpo. Queremos ser encontrados como a igreja do Senhor, rica em toda a realidade. Mas se nós queremos ser encontrados como essa igreja, então essas restaurações são para nós. Porque será uma grande soberba se nós nos intitularmos assim, somos a igreja, e nós não temos nada para o Senhor fazer em nós. Entendeu? Então a igreja do Senhor está espalhada pelo mundo, em muitas assembleias, e cada uma delas tem que ter a humildade diante do Senhor, de falar, Senhor, a tua igreja não está falida, mas nós como assembleia, nós como membros desse corpo, como homens e mulheres que pertencemos à igreja, nós precisamos que o Senhor avance. Então o Senhor não tem que melhorar nada na sua santa igreja celestial, que foi fundada eternamente. Mas a realidade da igreja na terra, ela varia tanto. Quantas assembleias progridem mais, outras progridem menos. Isso aqui não é comunismo, irmãos e irmãs, não podemos pegar tudo e falar tudo a mesma coisa. O Senhor sabe os seus santos que têm dado a sua vida pelo testemunho e os santos que não têm dado nada pelo testemunho do Senhor. E a vontade de Deus é que todos sejam
levados a um lugar só, a uma rica comunhão, a um antigozo, a uma esperança da volta do Senhor. Então nós não podemos mudar uma realidade em detrimento da outra, porque elas não se contradizem. A igreja do Senhor, ela é santa, ela é pura, ela é perfeita. Aos olhos do Senhor, ela está aqui, porque o Senhor é perfeito. Mas o Senhor tem muito a fazer na vida das assembleias, a começar por uma assembleia como essa que você está ouvindo agora. Que grande soberba seria olharmos e falar, não, nós somos o remanescente do Senhor. O Senhor está avançando em nossas vidas. Irmãos, os frutos mostram onde o Senhor avançou e onde o Senhor não conseguiu avançar. Nós não podemos ser, então, falsos com nós mesmos. Se o Senhor não avançou em algo, Ele precisa avançar em algo. Se há entulho na vida experimental da igreja nessa terra, nas muitas assembleias, mais ou menos em outras assembleias, o Senhor quer remover essas coisas do meio da igreja. Se o Senhor quer restaurar nosso envolvimento com o seu serviço, Porta do Peixe, então não é uma questão de nós sabermos dizer assim, aqui está plenamente restaurado, ou não está nada restaurado. É uma questão, Senhor, até onde Tu foi, mas até onde o Senhor quer ir. Porque o Senhor ainda não retornou. Se Ele não retornou, é porque Ele tem algo para fazer na sua igreja. Então que cada um de nós tome essas palavras para si, entendendo em gratidão ao Senhor o que o Senhor já fez, mas reconhecendo, o Senhor avança naquilo que o Senhor ainda não fez. E se o Senhor já fez no passado, e isso se perdeu ao longo da história, restaura. Se talvez alguma época a justificação pela fé era algo tão lindo e visível e experimentado pela igreja, e hoje ela talvez esteja sendo banalizada no meio da cristandade, que o Senhor restaure. Que o Senhor mostre a realidade. E se o Senhor não restaurou alguma coisa ao longo de uma história de séculos da igreja, que venha então, chegue esse dia hoje e o Senhor faça isso. Então não cabe a nós olharmos nesse assunto da restauração das portas do muro e nos classificarmos. Não, nós somos algum remanescente ou nós somos aqueles que não precisam. Isso é uma grande soberba. Que nós tenhamos gratidão pelo que o Senhor fez e desejo pelo que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer. Que o Senhor então avance nas suas assembleias. Que o Senhor separe as suas assembleias que têm buscado Ele daquilo que nem é a assembleia do Senhor. Porque também tem isso hoje em dia. Ajuntamentos que não têm nada do Senhor. E aqui eu me refiro, irmãos, a seitas que nem sequer tem pessoas realmente que creram no Senhor e falam alguma coisa de Cristo. Deixe-me ser até um pouco claro aqui, irmãos e irmãs. Bem claro mesmo. Centro espírita usa o nome de Jesus Cristo. Não tem nada de cristianismo em centro espírita. Centro espírita é centro espírita. Mas eles usam o nome de Jesus. Então isso aí já é uma marca de uma pobreza do cristianismo hoje. Onde as pessoas põem Jesus em algum lugar e você já acha que ali tem cristão. Não é assim que o Senhor olha a igreja. Então nós não podemos ficar nos baseando nessas coisas. A igreja está falida, ou a igreja está bem, baseado no externo. Nós precisamos que o Senhor levante os seus filhos e filhas, ajunte-os como igreja e restaure-os, seja quem eles forem. E se estiver cheio de filhos e filhas do Senhor, nos mais diversos lugares, o Senhor vai congregá-los como a sua igreja. Então não nos cabe a reformar sistemas que naturalmente são falidos. E não nos cabe também, irmãos e irmãs, ficar chamando tudo que nós vemos por aí de igreja. Que a palavra igreja é uma palavra santa. Uma palavra que o Senhor Jesus usou. Eclésia. Então não use ela de forma leviana. Tome cuidado em chamar coisa de igreja. Então não nos cabe fazer relatório e análise, esses aqui são igreja, esses não são, nós somos. Nos cabe nos reunir como igreja do Senhor, falar, Senhor, estamos aqui porque o Senhor nos instituiu como uma assembleia, como parte da sua igreja. Faça-se a tua vontade. Restaura o que o Senhor quer restaurar. Então, uma coisa não anula a outra. Nós não somos chamados a fazer nenhum tipo de julgamento natural das coisas, mas nós também não somos chamados a levianidade e a profanação do nome da igreja do Senhor. Porque a igreja e Cristo são um só. Então tome bastante cuidado com isso, para que nós não nos desviemos do porquê que o Senhor quer restaurar. Então, irmãos, o Senhor não quer restaurar as denominações, que foram criadas com um só propósito: defender um ponto de alguns homens.
É só por isso que a denominação foi criada. Denominação não é igreja, denominação é denominação. Denominação tem uma história, a igreja tem outra. Já foi citado aqui. Então o Senhor não está querendo restaurar a denominação, irmãos e irmãs, o Senhor quer restaurar a sua igreja, que está composta de muitas assembleias. E talvez se você não gosta de ouvir isso, irmãos, procure aqui na Bíblia, em grego, em hebraico, quantas vezes a palavra denominação é citada. Deixa-me adiantar o teu trabalho, não é citado nenhuma vez. Não se fala disso na palavra do Senhor, porque não é do Senhor. Então me permita fazer esse parênteses, para que essas coisas fiquem um pouco claras para nós. O Senhor tem a sua igreja, e Ele se preocupa com a sua igreja. Isso não nos dá o aval de falar, então nós aqui, um punhado de gente, somos o remanescente de Cristo. O Senhor sabe quem é o seu remanescente nas palavras de Malaquias, porque até essa questão do remanescente tem que ser vista da forma certa. O Senhor sabe aqueles que invocam o seu nome, que comungam em torno do seu nome. Mas quem são eles? A única pergunta que nós temos que ter em nosso coração é assim, Senhor, que o Senhor nos coloque como parte desse remanescente. Que o Senhor nos restaure para sermos parte dele, mas que o Senhor nos livre de sermos orgulhosos e falar que nós somos alguma coisa. Para que o Senhor, então, alcance o que Ele quer nas nossas vidas. Então, fechando parênteses, porque isso tem tudo a ver com o que nós estamos vendo aqui, irmãos e irmãs. Senão nós não vamos entender o que o Senhor quer restaurar. Nós vamos ouvir aqui o Senhor falar de restauração da cruz, vamos falar assim, o Senhor precisa restaurar a cruz por aí. O Senhor precisa restaurar a cruz aqui. A palavra, vamos falar dos apóstolos, o Senhor realmente tem que restaurar, está cheio de falso apóstolo por aí. Não, o Senhor tem os seus apóstolos na sua igreja. O Senhor precisa restaurar a realidade da igreja com os seus apóstolos. É diferente. O Senhor não precisa restaurar o serviço executado de forma carnal. O Senhor quer restaurar o nosso envolvimento com aquilo que é espiritual. Então não confunda. O Senhor não quer restaurar coisas que são carnais. E que o Senhor nos livre disso também. Então essa porta do monturo, porta da cruz, não é que a cruz não é realidade nas nossas vidas, mas o Senhor quer trazer realidade plena da cruz. Porque de alguma forma aquele momento mais triste da vida do Pai, que foi a perda do seu filho naquela cruz, também é o motivo de glória pelo qual Jesus Cristo será entoado ou entronizado e será louvado para todos sempre, porque naquele trono está sentado um homem que tem as cravas da cruz na sua mão. A cruz é espiritual. E a realidade dela é muito maior do que nós provamos. E o Senhor precisa restaurar. Que o Senhor nos livre de achar que nós já sabemos sobre a cruz. Os frutos dirão. E a presença generalizada das doutrinas estranhas, das brigas, no meio das muitas assembleias do Senhor, é um indício que o Senhor precisa restaurar a realidade mais a fundo da cruz, onde agora as assembleias negam, onde os homens negam as suas vontades de defender pontos, doutrinas, nomes, tradições, genealogias, e seguem a palavra do Senhor. Irmãos, deixa-me colocar uma coisa aqui, talvez alguns não gostem. O Senhor precisa ir para além até dos nomes que nós demos às doutrinas, não porque elas são erradas ou não. O Senhor precisa restaurar uma igreja que ama a palavra do Senhor, não ama o calvinismo ou o arminianismo. Não interessa se está certo ou errado alguma coisa. Irmãos, a palavra do Senhor não precisa desses nomes. Ela só precisa dela, só. O Senhor não quer restaurar doutrina pós ou pré, retorno do Senhor, arrebatamento antes ou depois. Não é que essas coisas não existem na palavra do Senhor, mas elas se tornaram ao longo do tempo entulho. Por quê? Porque elas estão erradas? Não, porque o coração dos homens que mexem com essas coisas está errado. Está cheio de irmãos se matando, brigando por causa de calvinismo, arminianismo. Isso não é do Senhor então, irmãos. Brigar por doutrinas humanas, isso é algo muito horrível dentro da vida da igreja. O que vai resolver isso? A cruz do Senhor. O dia que os homens, as mulheres e os santos, eles param e falam, não mais o que eu entendo, não mais o que eu quero estudar, não mais o que eu vejo que é certo, mas a palavra do Senhor. Negue-se a si mesmo, negue o próprio desejo pela doutrina nesse sentido, e deixe a doutrina nascer da realidade da palavra de Cristo.
Então, nesse sentido, não é uma crítica especialmente ao que é dito na doutrina arminiana, o calvinismo, não é isso. A crítica é contra homens e mulheres que pegaram essas coisas, transformaram em ponto de conflito, de contenda. Nós já não falamos de contenda. Irmão, se a palavra do Senhor se torna motivo de briga doutrinária, isso não é do Senhor. Então, esse é um exemplo de algo que só a cruz pode resolver na vida da igreja, na vida das assembleias. Não, mas eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou isso, eu sou aquilo. Sim, você vai ler 1 Coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Acéfalo, eu sou de Paulo, essas coisas o Senhor não quer na sua casa. Não, mas está certa a doutrina, não é essa a pergunta. Nós vamos formar clãs dentro da igreja por causa de doutrina. Ah, mas foi assim durante séculos na igreja. E a tua referência é a história da igreja ou a palavra de Deus? Que o Senhor restaure. E muitas vezes restaurar é mudar um caminho que já está sendo assim por anos. Que a palavra do Senhor esteja certa, não nós. Então que isso sirva apenas de um exemplo, tem muitos outros exemplos. A cruz, a porta do monturo, é para tirar as coisas mortas de dentro de Jerusalém, para ser queimada no vale de Rinom, no vale de Geno. E por causa da cruz, nós temos então a porta da fonte, que está aí no verso 15. Porta da fonte, nós falamos que agora é o oposto, irmãos e irmãs. Está vendo como é um equilíbrio lindo isso? A porta da fonte é o fruto do fluir do Espírito Santo na vida dos homens. A porta da fonte é uma consequência linda do fluir do Espírito Santo na vida dos homens. Então aqui nós falamos que na porta da fonte tem a palavra retribuição, é o nome de um daqueles que está trabalhando aqui, porque de alguma forma o Espírito Santo fez algo tão belo na história da igreja. Sabe o que ele fez, irmãos e irmãs? Ele permitiu os homens escreverem livros, pregarem mensagens, permitiu conferências com milhares de pessoas serem formadas. Essas coisas são puramente terrenas. O que é um livro? Salomão já disse que não há limite para a quantidade de livros que se pode fazer. O que é uma exposição pública? Essas coisas são consequência de quando o Espírito Santo atua na igreja. Então eu acabei de dar um exemplo negativo de briga por doutrinas, mas agora tem um exemplo positivo, irmãos. Quantos servos o Senhor levantou nos últimos séculos, que estão aí, que escreveram livros, que falaram mensagens que estão até hoje edificando os santos? Não é verdade? Você e eu já não fomos edificados, talvez por um trecho, talvez por uma mensagem. Então será que essas coisas não são importantes? É claro que elas são importantes. Mas elas são uma retribuição da fidelidade dos servos para com o Senhor. Elas em si mesmas não passam de coisas físicas, naturais. O que determina um bom livro de um livro ruim? É a tua avaliação do livro? Claro que não é isso, irmãos e irmãs. O que determina muitas vezes quais livros nós lemos e não lemos devia ser o Espírito Santo. Ah, mas é só um livro. Sim, é só um livro. Mas o que nos importa é se esse livro é consequência da ação do Espírito Santo na igreja, ou é só mais um livro. Então é por isso que você e eu ouvimos falar de muitos livros, de muitas conferências, de muitas mensagens. Graças a Deus pelas tantas mensagens que são gravadas. Mas o nosso desejo é que essas coisas sejam consequência, fruto do fluir do Espírito Santo, é a porta da fonte. É uma restauração do fruto do Espírito Santo na igreja. Por que você acha que o Espírito Santo deixou homens escreverem livros? Irmãos, o Espírito Santo é Deus. Às vezes parece que isso fica esquecido. Todo o poder do Deus Criador existe na vida do Espírito Santo. Então, para o Espírito Santo não é difícil falar até de voz audível para nós. Não foi difícil para o Espírito Santo dar uma visão para Pedro, para Paulo. Mas de alguma forma o Espírito Santo deu testemunho na vida de servos, até hoje, que são usados pelo Senhor para, vou colocar uma palavra aqui tão baixa para usar, mas produzir algum tipo de material que nos auxilia hoje. Agora isso, irmãos e irmãs, na visão aqui de Neemias, sem a restauração, o que é? Nós já lemos lá no capítulo 1 e 2. Pode se tornar uma piscina cheia de entulho, uma coisa morta, sem sentido, sem proveito, sem a água do Espírito Santo fluindo. Então a porta da fonte fala para nós de um verdadeiro fruto do serviço dos servos do Senhor na igreja. Então eu vou repetir usando o exemplo anterior.
Senhor tinha um servo no passado que contribuiu para algo, João Calvino. Teve um outro servo também, Armínio. Isso é uma coisa. Agora, quando o que foi produzido disso se torna a base de briga, de contenda, de dificuldade na igreja, é digno de consideração aonde nós queremos chegar com essas coisas. Existe um outro servo que não vou citar o nome, porque daí pode ser que dê muito problema. O irmão escreveu coisas sobre teologia e coisas sobre mitologia grega. Está certo isso? Misturou elementos da mitologia com elementos que supostamente são de Cristo. Como que se mistura Cristo, o nosso Deus único e verdadeiro, com elementos de uma mitologia pagã? Não, mas é obra cristã. Será, irmãos, que isso é o que a gente precisa hoje? O Senhor quer restaurar. Muitas vezes coisas que talvez tenha tido dificuldade em restaurar. Ah, mas não, mas é proveitoso. Irmãos, hoje, com celular, com computador, tem muita coisa para nós acessarmos. Mais do que nunca nós carecemos de realmente procurar o Senhor, antes de escolher um livro, antes de escolher uma mensagem para ouvir. Ah, mas eu gosto desse livro. Sim, mas aí é o teu gosto. Eu estou falando da restauração da igreja do Senhor. É o gosto de Cristo, não é o nosso gosto. É o noivo adornando a sua noiva para o seu prazer, não para o nosso próprio prazer. Lógico, nós somos muito agraciados por isso. Então essa porta da fonte, ela traz um equilíbrio tão importante. O Senhor quer tirar coisas que talvez nós colocamos numa posição que não devíamos ter colocado na igreja. Mas Ele não quer simplesmente tirar para deixar um vazio. Ele quer tirar essas coisas para pôr algo fresco, proveitoso na vida da igreja. Por exemplo, isso que eu acabei de citar, essa porta da fonte. Poxa, irmãos, tem tantos servos vivos hoje, nesses dias, pregando a palavra do Senhor, instruindo, servindo como mestres, como profetas, muitas vezes escrevendo até livros. E o Senhor tem dado um aval tão claro para esses homens. Talvez alguns até estejam se perguntando se não conheço nenhum desses. Pois é. Graças a Deus pelos irmãos que já passaram e deixaram para nós uma riqueza profunda para nós nos debruçarmos. Mas, irmãos, graças a Deus pelos irmãos que estão aqui, presentes na vida da igreja hoje, nas muitas assembleias, pregando, pagando um preço, e sabe mais, irmãos, que você pode acessar e ter comunhão com eles. Uma coisa não muda a outra. Graças a Deus pelos livros do passado, tão preciosos. Mas esses irmãos já estão com Cristo, desfrutando já da alegria de estarem com o seu Salvador e o seu Senhor. Nós ainda estamos aqui. E podemos nos admoestar, cuidar uns dos outros. Podemos procurar servos que o Senhor claramente levantou para pregarem a palavra, para serem mestres, tentar ter comunhão com eles. Não é? Queremos ter comunhão com os mortos, queremos fazer igual Saul às vezes, né? Levantar Samuel dos mortos. Irmãos, esses irmãos que escreveram já partiram, estão vivendo sua alegria com o Senhor. Mas você e eu temos irmãos aqui, agora, que o Senhor tem levantado e usado. Que uma coisa não mude a outra. Nós busquemos tomar dessa linda fonte ao longo da história da igreja, mas nós que também tomemos da fonte do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos e irmãs. Hoje, porta da fonte. É a porta do lado do tanque de Siloé, feito para regar os jardins reais. Nós ficássemos muito tempo aqui desfrutando dessa figura, né? Nós vamos ver tanta beleza nela. Isso nos leva, então, parece contraditório, mas não é, a porta das águas. Nós terminamos a última reunião na porta das águas. E a porta das águas, então, ela também é uma porta muito importante, porque essa porta, como disse na última reunião, ao meu ver, é uma porta que carece de uma explicação maior. A porta das águas é a porta aí onde você vai ver, no verso 26, a porta onde Pedaías edifica. Pedaías significa o Senhor resgatou. E aí tem a palavra filho de Parós. Parós é bicho que pula, pulga, no hebraico. E aí é citado os servos do templo. Servos do templo, a palavra é netimins. Os netimins, eles não são sacerdotes, não são levitas, eles são servos do templo, são uma classe de servidores do templo. São realmente escravos, vamos dizer assim, do templo do Senhor, da casa do Senhor. E esse netimim, a palavra netimim, significa dado pelo Senhor. Então nós vamos juntando tudo isso. Esses servos, eles vêm de Ofel. E Ofel significa... na verdade, Ofel tem um outro significado, mas ela é a encosta de Sião. Esse Ofel é uma região encostada em Sião.
E creio que não tem um momento melhor para eu falar disso depois do irmão ter compartilhado sobre o que significa Monte Sião. Porque esses servos do templo, eles habitam em Ofel, eles habitam num apêndice de um lugar alto em Sião. O que você acha que isso significa? Esses servos, eles têm uma vida totalmente relacionada com o próprio céu e com a visão celestial. Então, daí nós lemos na última reunião, verso de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 8 até o 13, onde nós vemos claramente Paulo falando quem são os apóstolos. É um verso que Paulo deixa muito claro. Os apóstolos são quem? Os últimos, a escória, os que não têm morada certa. Então, os apóstolos são, para nós hoje, esses servos do templo. Os apóstolos são esses que, de fato, eles têm um encargo especial, irmãos e irmãs. Não terminei a reunião passada falando assim, não saia chamando qualquer um de apóstolo. Apóstolo é uma coisa muito séria. Graças a Deus nós podemos compartilhar a palavra, muitas vezes como um expositor, um pastor, um mestre, um evangelista, mas o apóstolo é algo muito sério na vida da igreja. É um ministério que o Senhor instituiu de forma tão linda na igreja, que não foi cessado até os dias de hoje. E o apóstolo ele não está em evidência, ele é considerado uma escória, um servo. Mas a habitação dos servos é Ofel. A habitação dos servos, de alguma forma, é a posição de profeta. Então, já disse um homem no passado que o escriba é aquele que fala o que leu e entendeu. O profeta é aquele que fala o que viu. O ministério profético está muito relacionado com o ministério apostólico, o que já é suficiente para você jogar fora. Muita coisa que se chama profecia hoje não é. Profecia é um ministério que o Senhor instituiu, intimamente relacionada aos apóstolos. Não somente para os apóstolos, mas intimamente relacionado. Porque o profeta fala aquilo que ele vê, e o escriba fala aquilo que ele entende. Então disse assim o irmão no passado. Então o apóstolo não é um homem que estudou muito a palavra, o apóstolo é alguém que o Senhor resgatou e deu. Esse é o significado de netimim. E o significado de pedaia, se você juntar as duas palavras. O apóstolo é aquele que o Senhor tirou com um propósito só, dar para a igreja. E aí lembramos da vida de Paulo, que é de fato, irmãos e irmãs, Paulo é de fato, é o exemplo do apostolado. E aí você junta a vida de Paulo com os apóstolos também que o Senhor instituiu, os 11, dos quais 12 Judas extraviou. E Paulo nós vemos ali então em Atos capítulo 9, aquela voz tão clara do céu, o Senhor falando para Ananias, vai, porque eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi convertido já com um caminho dado pelo Senhor. O Senhor teve o seu trabalho para preparar Paulo para aquilo que ele lhe chamou. Mas é como se de alguma forma o Senhor tivesse olhado para a terra e falado, esse aqui é um apóstolo. E ele vai sofrer, ele vai ser esmagado. Ele vai chegar ao ponto que ele vai dizer assim, nós somos escória, nós somos espetáculo para esse mundo, nós somos os últimos. Nós somos loucos, nós não temos direito, nós somos homens que não têm morada certa. E aí esse termo morada certa tem tudo a ver com parósmo, pulga, não tem morada certa, pula, pula, pula. Mas o Senhor fala, é Ele, esse homem, que eu chamei para mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sabe qual é o resultado disso? É o maior ministério evangélico que já existiu. É o de Paulo. Porque o mundo naquela época era muito pequeno. De alguma forma Paulo evangelizou todo o mundo ocidental disponível na época. Fundou, e isso não se vê mais, é algo específico de Paulo, fundou inúmeras igrejas. E encorajou mais outras inúmeras. E aquelas que ele não fundou, por exemplo, a Assembleia de Roma, ele escreve um condensado maravilhoso chamado Livro de Romanos para aqueles irmãos. É o único apóstolo que pôde olhar na face de um governador e falar, então eu apelo para César. E é o único que apela para César e Deus fala assim, se anime, porque você vai dar testemunho de mim no meio de reis. Então nós não podemos pegar qualquer coisa e chamar de apostolado. Apostolado é algo que tem sido usado pelo Senhor, nos dias mais negros da igreja, para sustentar a vida de muitos. E de um apóstolo nascem tantos servos. Nós vemos Paulo como apóstolo sendo um grande mestre para aquele jovem Timóteo. Se você vai ler a história de Timóteo, você vai ver o fruto que foi a vida de Timóteo. Você vai ver a quantidade de
cooperadores de Paulo em Romanos capítulo 16. Que capítulo precioso, que capítulo desprezado. Que o Senhor te livre do sono de ler o capítulo 16, que ele é um capítulo tão lindo no Novo Testamento. Mostra aquela relação orgânica e viva dos cooperadores, dos irmãos de Paulo. O fruto da vida de Paulo é tão grande na vida dos servos do Senhor. Então, irmãos, o Senhor precisa restaurar não necessariamente a existência de apóstolos, porque eu tenho certeza que nesse momento o Senhor tem apóstolos, que talvez você nem saiba e nem vai saber, porque eles são escória. Sabe, irmãos, não é que o mundo não dá valor para os apóstolos, porque o mundo não dá valor para ninguém que é cristão. É os cristãos que não dão valor para os próprios apóstolos. Assim como Paulo em 2 Coríntios vai deixar tão claro isso para aqueles irmãos, né? O quanto o ministério de Paulo era colocado em xeque. Quanto tinha outros homens tão reduzidos em conhecimento que colocavam Paulo em xeque, que achavam que Paulo não tinha direito de ensinar nada. Então, de fato, Paulo era um homem rico na palavra, mas ele era tão desprezado pelos seus irmãos e irmãs. Mas sabe o que aconteceu com Paulo? Conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado, foi levado ao terceiro céu. Depois esse homem vai deixar claro quem é esse homem. Ele é esse homem. Irmãos, nós não estamos no céu, no terceiro céu, na região mais elevada, porque existe ainda uma limitação. E em Paulo o Senhor desfaz totalmente essa limitação. Pega Paulo, transporta ele para um lugar que ele diz assim: eu vi coisas inefáveis, dos quais não é digno ao homem falar. Por que você acha que o Senhor fez isso? Talvez muitos olhem e falem assim: mas por que Deus perdeu tempo em mandar Paulo para um lugar tão elevado se Paulo não pode falar desse lugar para nós, né? É porque nós somos muito egoístas e achamos que tudo tem que girar em torno de nós. Porque o que Deus faz com Paulo ali é muito semelhante ao que Deus fez com Enoque. Venha para cá, Paulo. E veja, e seja consolado por uma visão que você não vai ser nem capaz de falar sobre ela. Você é o homem que mais sofre, Paulo. Mas você vai ser o homem que mais vai receber a visão mais elevada. Não por causa da visão. Tudo para a gente se reduz em doutrina, né, irmãos? O Senhor levou Paulo momentaneamente simplesmente para estar ali com ele. E provar. Quase que como falando: Paulo, não se desfaleça ainda. Deixe-me lhe dar um pouco mais, para você aguentar um pouco mais. Ora, irmãos e irmãs, estou constrangido, porque por um lado, por outro, eu gostaria de partir para com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas se é para permanecer nessa terra em favor da igreja, então que assim seja. Essa é a vida de Paulo. É um homem que já está no céu, irmãos e irmãs. Mas por causa de ele estar no céu, ele permanece na terra. Cumprindo aquela oração de Jesus em João 17, não rogo que tire-os do mundo, mas que guarde-os do mal. Essa é a vida de Paulo. Andou com Deus, e já não era, mas o Senhor falou: não, mas tu volta. Dali não nasceu nenhuma doutrina particular na vida de Paulo, porque a questão ali não era eu e você, simplesmente. Deus sustentou o seu apóstolo. E João, na sua velhice, também prestes a desfalecer. O Senhor abre o céu, cumpre aquilo que ele falou. Alguns dentre vós, falou para Pedro em João, capítulo 21, não vão passar para a morte sem antes me ver no meu reino. Sabe quem é esse discípulo? É João. Por que é João? Porque na sua velhice, João vai escrever assim no seu livro de Apocalipse: revelação de Jesus Cristo. E Deus fez João ver algo. Sabe o que João viu? A cena, logo depois que aquele Jesus, ele ascende no céu, ninguém mais vê ele, né? E os discípulos tiveram que ficar na terra, né? João ali nos seus 20 anos. Passou mais 60 anos nessa terra. E agora Jesus fala: João, deixa-me mostrar o que aconteceu naquele dia, quando você me viu subir aos céus. Deixe-me mostrar quem é a raiz de Davi, quem é o leão da tribo de Judá. Deixe-me mostrar as vestes brancas e resplandecentes daquele Jesus que você viu ascender há mais de 40 anos atrás, mais de 60 anos atrás. Essa é a relação de Deus com seus apóstolos. E isso precisa ser restaurado, porque nós banalizamos tanto essa palavra apóstolo.
Nós ouvimos qualquer pregação meia boca no YouTube, fala, o apóstolo do Senhor. Sabe, Deus é muito misericordioso com nós por não punir a gente por essa falta de temor e de indecência da nossa parte. De comparar muitas vezes homens que não sabem nem ler a Bíblia, com Paulo, com Pedro, com João e com muitos outros homens. Meu conselho, irmãos e irmãs, pare de perder tempo com essas coisas. A gente já não tem tempo para quase nada. Ainda perde tempo ouvindo essas terríveis palavras. O Senhor tem seus apóstolos. E esses apóstolos, deles nascem tantos outros servos, outros mestres, outros pastores, outros evangelistas. Nem todo expositor da palavra é um apóstolo. Muitos podem ser levantados pelo Senhor para expor a palavra. E não necessariamente ser um apóstolo. Não tem nada de errado com isso. Mas todo expositor da palavra é fruto do ministério apostólico. E a porta aqui que nós vimos, na porta das águas, é a porta que está adjacente a Gion. E Gion é a fonte que representa o Espírito Santo. Porque se tem um ministério no qual o Espírito Santo flui para que nós possamos, então, nós todos termos riqueza da palavra, é por meio dos apóstolos. Então não seja prepotente de achar que você pode sentar e estudar a Bíblia sozinho, e falar, bom, eu sozinho me viro com essa Bíblia. Irmãos, sabe uma coisa? O Evangelho só nos alcançou porque o Senhor tem mantido os seus servos ao longo da história da igreja. E hoje você, muitas vezes, só somos edificados pelas Escrituras, porque o Senhor mantém os seus apóstolos, que por sua vez mantém muitos servos, que por sua vez escrevem livros e pregam e fazem conferências, coisas que são muito úteis na nossa vida. Então a porta da fonte está totalmente atrelada à porta das águas. Mas por que não é a ordem inversa? Porque primeiro nós conhecemos, nesse sentido, o superficial. Muitos de nós, a primeira experiência é com isso aqui, a pregação da palavra, a Escritura. Mas à medida que o Senhor avança na igreja, que a igreja reconheça os apóstolos. Mas não é reconheça para entoar ele, colocar eles num pedestal. O Senhor mesmo vai permitir isso acontecer. É reconheça, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, ele exerce o seu ministério por meio dos seus apóstolos. Não por meio dessa maldição chamada neopentecostalismo, por aí. Que não tem nada do Espírito Santo. Nada, não tem. Um ambiente que fecha a Bíblia não tem revelação do Espírito Santo. Então isso não é ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é a palavra e aqueles que deram as suas vidas para que essa palavra chegasse até nós. E então nós podemos avançar para a porta dos cavalos, que está aí então no verso 28. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte de sua casa. Porta dos cavalos, depois dessa linda porta das águas. Nós temos aí quem que está reparando ela? Agora não é mais os servos do templo, são os sacerdotes. E aonde eles estão reparando? De fronte de suas casas. Não vou projetar o mapa de novo. Mas as casas dos sacerdotes, elas seguem uma linha ao longo do muro oriental, que fica entre o templo e o muro. Esses sacerdotes, eles moram perto do templo. E se cada um deles edificar casa por casa, sabe qual é o resultado? É o muro edificado. O que essa porta fala para nós, essa porta dos cavalos? Ela se chama assim porque ela é uma porta que era utilizada para movimento militar, uma porta de movimento militar sincronizado, uma porta de contar, de orquestrar, uma porta que foi usada muito por Davi nas suas saídas militares. A porta onde o rei põe em ordem a sua tropa. A ordem onde o rei monta aquele comitê. Você lembra que Davi era muito amado pelo povo, pelo quê? Por fazer saídas militares, né? Imagina, né? Que é jovem, ruivo, cheio de toda pomposidade. E o povo amava aquilo. Saul com ódio daquilo. Mas Davi com aquela pompa. Não é uma questão de sair um exército para vencer e voltar. Era uma questão naquela época, irmãos, de mostrar assim, eis aqui o exército do Senhor dos exércitos. Não é nós vamos sair com medo. E você vê que Davi realmente é o epílogo dessa verdade. Né? Davi, desde cedo, é aquele jovem que olha para um gigante e fala, quem é esse incircunciso que afronta o Deus dos exércitos? Agora um jovem com uma funda falando isso, é o mesmo rei que saía com as tropas. Quem são esses incircuncisos?
perante o Senhor dos Exércitos. Então essa é a porta do cavalo. Ela é a porta, irmãos, ela é a última porta que você vai pensar em indivíduo, mas é a primeira porta que você vai pensar em povo. Na congregação dos valentes de Jerusalém. Essa porta, ela fala de movimento sincronizado do povo de Israel. Todos estavam envolvidos com aquilo. Os militares saindo e as pessoas que não eram militares, a maioria mulheres e crianças, então ali naquele cortejo, em volta das tropas, assistindo. Você lembra lá em 2 Samuel, em 1 Samuel também cita, que as mulheres cantavam, né? Saul feriu os seus milhares, Davi feriu os seus 10 milhares. Existia um cortejo naquele momento ali. Existia um envolvimento de toda Jerusalém com aquele momento ali. O que essa porta nos fala? E ela é uma das últimas portas. Ela tem que ser uma das últimas portas. Fala da restauração da realidade, de um corpo que existe e funciona com cada membro saudável. Porque cada sacerdote edificava na frente da sua casa. Sabe onde está a sincronia da orquestra de Cristo? Em cada instrumento afinado. Mas cada instrumento afinado não passa de um mero instrumento. Precisa da regência de Cristo. Mas um regente regendo uma orquestra cheia de instrumentos desafinados. Muito ruim. Uma vez eu assisti um ensaio de uma orquestra assustador, para dizer assim, um instrumento desafinado. Nós somos a igreja, irmãos. Quem somos nós? Nós, todos que crerem em Cristo que o Senhor levantou como a sua igreja. Passando por todas essas portas, passando, irmãos, pela restauração da centralidade de Cristo, da restauração do nosso envolvimento com a vontade de Cristo, com a comunhão com o Senhor por meio da provisão, com a cruz de Cristo, com o produto dos servos de Cristo na igreja, passando pela restauração da posição dos servos, dos apóstolos na igreja, do fluir do Espírito Santo. O que o Senhor espera passando por tudo isso? Uma igreja coordenada, ajustada. Como é dito em Efésios, o motivo até daquele serviço é para que essa casa ela cresça, seja edificada, bem ajustada, esse corpo se auto-edifique. Um cortejo sincronizado, tropas não marcham perdidas, marcham sincronizadamente. Isso está de outra forma expresso em Romanos, em Filipenses. Tendes em vós o mesmo sentimento um para com os outros. Então, isso aí não é o teu sentimento hoje, não é o meu sentimento porque o irmão ali gosta da mesma coisa que eu gosto. Esse sentimento uns para com os outros é essa sincronia que todos nós devemos ter. Rogo que pensai a mesma coisa. O que é pensar a mesma coisa? Não é todo mundo se tornar um bando de robô, iguaizinhos. É que todos nós, na nossa sincronia, cada um de frente da sua casa, os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Nós somos os sacerdotes. A casa de Deus é a casa dos sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2. Cada um de nós devemos buscar o Senhor de tal forma que o produto, a realidade dessa busca individual, é uma sincronia, não uma divisão na casa de Cristo, na sua igreja, na sua cidade. Essa é a porta dos cavalos. É a restauração da realidade da sincronia da igreja. Irmãos, a igreja não é um aglomerado de gente se batendo por doutrina, por um monte de coisa. A igreja é o corpo de Cristo, um corpo coeso, sincronizado. Isso é a igreja de Cristo. E o Senhor quer restaurar essa realidade para que nós provemos cada vez mais disso. Comentávamos ontem com os jovens, é impossível haver sincronia entre nós sem a cruz, por exemplo. É impossível haver sincronia entre nós se nós não tivermos o mesmo ponto de base para nossas vidas. É impossível ter sincronia entre nós se nós não colocamos em primeiro lugar a mesma pessoa, que é Cristo. Porque se nós tivermos visão diferente do que é o centro, nós já erramos. Não vai haver sincronia. Então, isso é a consequência dessas restaurações anteriores. O que nos leva para a porta oriental. Estamos acabando, irmãos e irmãs. Porta oriental está, então, aí logo depois da porta dos cavalos, no verso 29. Quem restaura essa porta é Semaías. E Semaías significa ouvido pelo Senhor. E aí está dito, então, essa relação de Semaías, filho de Secanias. Secanias é um dos significados mais lindos para mim. Significa tabernacular, habitando com Jeová.
ou habitando com Deus. Então é isso que significa. Essa porta ela tem menção mais de uma vez no Antigo Testamento, essa porta oriental. Essa porta ela é citada em Ezequiel, capítulo 44, verso 1 e 2. E ela também é citada em Zacarias, o capítulo 14, verso 4. E a citação nós não vamos ler é que essa porta deve ficar fechada. E qual o motivo dela ficar fechada? Porque o Deus de Israel entrou por ela. Ela deve ficar fechada porque o Deus de Israel passa por ela. É isso que está em Ezequiel e isso que está em Zacarias. Você pode ler depois esses versos. Ela é uma porta que tem uma intimidade muito grande com a passagem do Senhor por ela. Sabe para onde essa porta vai? Ela vai para o Monte das Oliveiras. Essa porta ela vai para o Vale do Getsemane. Sabe qual é a profecia do Senhor que Ele vai voltar para Israel? Sabe aonde Ele vai pisar? E sabe por onde Ele vai entrar? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai entrar pela porta oriental. O que Ele vai fazer quando Ele passar pela porta? Arrebatar o seu tabernáculo. O que essa porta fala desde a ida de Jesus naquele Getsemane até a volta do Senhor? Nós habitamos com Jeová. Foi lembrado hoje aqui, Ele habita em nós habitamos com Ele. Essa porta deve ficar fechada, porque Deus passou por ela. É a porta do Vale das Oliveiras, do Jardim das Oliveiras. É a porta que desce pelo Vale de Cedron e vai então para o Monte das Oliveiras. Essa porta, ela é a porta oriental, é a porta por onde os comerciantes se achegavam a Israel. Então, quando ela está fechada, é um sinal de assim, mundo, vocês esperem, porque o Deus de Israel está tendo comunhão com Israel. O resto, pare, porque não tem mais nada elevado que Cristo e a igreja, juntos. Pare, comerciantes do Oriente. Mas nós temos urgência em fazer comércio, pare, nada importa mais. Essa porta é a porta que Jeová passou. Essa é a porta onde nosso Senhor Jesus Cristo passou por ela. Foi morto depois daquele vale de Getsemane, foi arrastado para Gólgota. Antes ele entrou na cidade, foi julgado junto com Anás e Caifás, mas ele passa depois para o vale então ali da caveira, Gólgota. Ele ascende aos céus. E aí profeticamente ele volta naquele vale. E retorna para o seu povo. Irmãos, o que a porta oriental nos fala? Ela fala de solenidade, de separação, de propriedade particular do Senhor. Feche a porta, porque o Senhor passou por ela. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O homem perfeito de Deus foi morto naquela cruz para reunir em si a eclésia, os separados, unidos nele, separados de tudo que existe, como a sua propriedade particular. É a porta do Senhor. E é a porta que o Senhor retorna. Sabe por quê? Porque o noivo, ciúmes da noiva. Porque o noivo só quer a noiva para si, cantar dos cantares. Porque o noivo, ele quer a sua amada. Feche as portas. Ponha a igreja no lugar que ela está. É o lugar mais elevado desse universo. A igreja não é comparada a nada que existe nesse universo. Porque ela é a menina dos olhos de Cristo. Ela é a essência do porquê Cristo fez o que Ele fez. Ela é o desejo de Cristo. É o ardor de Cristo. É a porta que está fechada porque Ele vai retornar. Ele não vai voltar para julgar simplesmente, irmãos e irmãs. Ele não vai simplesmente vir para passar uma espada nesse mundo. Sabe por que Ele vai passar uma espada nesse mundo? Para atender a oração do salmista. Julga o perverso para que os santos tenham comunhão plena contigo. O foco de Cristo, irmãos, a retornar é arrebatar a sua amada, para ter uma vida eterna de comunhão com ela, sem pecado, sem mácula, sem ruga, como está em Efésios. A porta oriental
é a restauração, e que restauração urgente que o Senhor precisa fazer. De nós enxergarmos, irmãos e irmãs, que o retorno de Cristo está relacionado com a união da igreja com Cristo. O retorno de Cristo não está relacionado com o quão cansado nós estamos desse mundo. O retorno de Cristo está relacionado com o quão envolvidos nós estamos com o nosso noivo. O quão solene a igreja é, separada para Cristo ela é. O quão propriedade particular essa noiva é. A volta de Cristo está relacionada com quantos adornos Rebeca colocou da parte de Isaac. E aquela figura tão linda. Porque Rebeca, ela anda no deserto com Eliezer, que é a figura do Espírito Santo. Se adorna, cobre-se com o véu. E quando Isaac vê ela, mas antes ela vê Isaac no campo, e pergunta para Eliezer, quem é ele? O Senhor do meu Senhor. E é dito que Isaac tomou Rebeca, levou na tenda da sua mãe, fala de amor, e a amou. Irmãos, esse é o foco da igreja. Todas as outras portas levam a essa. Aquele Isaac que estava ainda triste pela perda da sua mãe. Ele recebe Rebeca, e está escrito assim, dessa forma, ele a amou. E desse amor nasce Israel, aquele que luta com Deus. Isso é a nossa esperança. Esse é o motivo pelo qual nós queremos que o Senhor retorne. Ou devia ser, porque o Senhor tem que restaurar isso nos nossos corações. É a porta que o nosso rei saiu para andar naquele jardim de trevas, o Getsemane. O jardim do espremer das oliveiras, o jardim onde Cristo foi espremido, até as gotas de sangue. E ele fez aquilo porque ele tem um ardor no seu coração de expectativa pela sua noiva, por quem ele morreu. Maridos, amai a vossa esposa assim como Cristo amou a igreja. O amor dele é pela igreja. A porta oriental está reservada para essa comunhão entre Cristo e a igreja. É um lugar onde ninguém tem parte nessa comunhão, é só a igreja de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a igreja. É onde todas as coisas são insignificantes. Essa porta fala de uma restauração da nossa visão do que importa na nossa vida. Porque é isso que importa na nossa vida, ou devia ser. Nós cantamos um cântico, quando tudo se apaga, e vejo o teu resplendor, esse é o resplendor de Cristo. Quando tudo se apaga, quando tudo deixa de ter sentido, é quando as nossas vistas são abertas dessa forma. É a porta oriental, ela foi feita para isso. De acordo com Ezequiel, essa porta foi edificada para o rei passar por ela. Deus, Jeová, passou por ela. E aí você tem esse nome, ouvido pelo Senhor. Quem foi ouvido pelo Senhor, irmãos e irmãs? Cristo foi, em primeiro lugar, ouvido pelo seu Pai, e a igreja é ouvida pelo Senhor. E a palavra, então, aí, Seconias, habitar com Jeová. Essa é a essência do que nós hoje vivemos com Cristo. Não vos deixarei órfão. Vou preparar-vos lugar. Não é isso que Jesus disse? Lugar para quê? Habitação. Comunhão plena. E então nós temos essa porta que vem depois, que é a porta da guarda. E ela está aí, então, no verso 31. Essa porta, o nome dela, no original, é porta da inspeção, ou porta da contagem. Porta da guarda realmente é um nome bem diferente do que ela significa no original. Porta da inspeção. Possivelmente porque uma das coisas que era inspecionada era a própria contagem da guarda.
Quem está edificando ela é Malquias. Nós já vimos o significado de Malquias. Malquias é meu rei, é Jeová. Está falando de governo. E aí nós temos aí quem que está edificando essa porta. Isso é muito interessante. Nós não demos mais atenção para isso ainda nesse capítulo, que é a profissão de alguns que reparam, mas aí no verso 31, nós vemos que Malquias, filho de Ourives, foi quem reparou. O que é o ourives? Ourives é o forjador, o ferreiro de ouro, moldador de ouro. Esse moldador de ouro, então ele trabalha com ouro, ele vai edificar uma porta, vai trabalhar com uma porta aqui, que ela tem o quê? Ferros e ferrolhos. O trabalho do ourives é muito mais sensível que de um ferreiro. Na verdade, ourives vem da palavra ouro, ferreiro vem da palavra ferro, são coisas diferentes. Então, quem está edificando é Jeová é meu rei, Deus é o meu rei, e ele está trabalhando com ouro. Agora, o que é ouro na palavra? Ouro é a essência da natureza de Deus. Quem está edificando essa porta está trabalhando com algo que é essencialmente divino. Não tem nada de humano. É alguém habilidoso para trabalhar com o que é divino. Não sabe quem é habilidoso para trabalhar com o que é divino? O Espírito que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Só Ele pode malear ouro. A figura do homem é madeira, feno e palha. Se tem alguma coisa que está tão longe do ouro, é nossa vida carnal. Nós não maleamos ouro em primeiro lugar, é o Espírito Santo que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ele manuseia, maleia com ouro. Ele cobre as tábuas de acácia do tabernáculo de Deus com ouro. Você vai ver a figura do ouro tão presente na construção do tabernáculo. Você vai ver a própria pessoa de Cristo representada naquela arca, porque vida humana, uma vida 100% humana, madeira, mas coberta de ouro, Deus. Nós temos aqui então um maleador de ouro que diz assim: Deus é o governo, Deus é o rei, Jeová é o meu rei. Esse que manuseia ouro está reedificando essa porta, e ela é a porta da inspeção. E ela vai ser então aí edificada até ao eirado de esquina, e aí está escrito no meio aí que é até a casa dos servos. Esses servos são os nitimins, nós já falamos dele. Então, essa porta ela vai ser, junto com o muro, edificada até a casa dos servos do templo. Do que essa porta nos fala? E ela é a última antes da porta, então, das ovelhas. Essa porta, em primeiro lugar, ela é a retribuição aos servos. Essa porta é a porta que finalmente, veja que coisa, né? Paulo fala que os servos são colocados por último. Qual que é a última casa que vai se provar de provisão do muro? A casa dos servos. De todas as casas de Jerusalém, a última que vai ver o muro fechar e dar proteção é a dos servos. Essa restauração ela é uma provisão, ela é um alimento para os servos. Mas por que ela é? Porque ela é a ação do Espírito Santo com a palavra de Deus. Porque essa casa, ela está relacionada com um verso de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Eu vou só citar o trecho dele que nos remete. É uma admoestação de Paulo para Timóteo, e essa admoestação lá ecoa para todos nós. Marque, o ourives maneja ouro. O Espírito Santo é quem maneja a palavra de Deus. Mas na igreja, Paulo diz assim para Timóteo: manejando bem a palavra da verdade. Sabe o que é essa restauração? Deixe-me colocar assim. Primeiro, que a palavra de Deus é celestial, mas é que ela está na terra para que nós, a igreja, manuseemos essa palavra. Por quê? Não porque nós somos humanos, mas porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E qual é o propósito desse manejar bem a palavra? Para que todos se convertam, para que todos conheçam a Deus, para que todos vejam a Deus. Para que nós sejamos edificados uns com os outros. Aí você vai ver em Efésios de novo, recitando, para que a igreja se adorne, cresça, se edifique. Irmãos, a palavra ela não é só o centro de todas as coisas.
Ela é o que mais tem de sublime e elevado do céu na terra, hoje. Por quê? Porque ela vem para nós junto com quem? Com o Espírito Santo. Tira o Espírito Santo de dentro de nós não temos o menor entendimento das Escrituras. É Ele quem tem testificado, é Ele quem nesse exato momento, nesse exato segundo, permite que eu e você estejamos aqui ou falando ou ouvindo a palavra. E nos parece um pouco estranho que essa porta esteja depois da porta oriental, porque parece que a porta oriental é tudo, ela é tudo, mas ela é tudo no sentido de um antigozo, no sentido do que essa é a nossa esperança do que está para acontecer. E o que eu e você vamos fazer até que esse dia aconteça, nessa terra, já, agora. Irmãos, a nossa expectativa é que Cristo venha e tome a tua noiva, mas quanto tempo isso vai demorar? O que nós fazemos nessa terra? Então nós temos aquela voz de Jesus, em Mateus, no último capítulo, no último verso. O que Deus tem para falar, como Jesus, para os seus discípulos? Ide e fazei discípulos. Bom, até aí tudo bem, nada de muito novo, né, para a igreja. Mas você vai fazer isso como? Então Paulo vai falar como? Manejando bem a palavra da verdade. Palavra é ouro. A palavra não é Bíblia, não é versos, não é anotações, não é uma folha de papel anotada. Isso aqui é no máximo consequência. Não são versos escritos, não é grego, hebraico, português, inglês. A palavra não é uma Bíblia com uma capa, com outra capa. A palavra não é concordância. A palavra não é nem mesmo aquele produto da fonte. Não é nem mesmo os livros que os homens fizeram, que graças a Deus podem ter utilidade. Mas a palavra é a palavra, com P e A maiúsculo. As Escrituras, como também está colocado diversas vezes na palavra. A palavra é o ouro, é a natureza de Deus na terra. Porque não existe palavra de Deus sem o Espírito de Deus. E o Espírito é Deus. E, portanto, onde está o Espírito, está a palavra. Aonde há o Espírito, há o quê? Liberdade, certo? Mas aí Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Vai juntando. Mas Jesus também fala assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui é puramente lógica proposicional. A palavra é a verdade. Mas a verdade é que liberta. Mas quem liberta é o Espírito Santo. Logo, o Espírito e a palavra são um, colocados na vida da igreja. E isso, irmãos e irmãs, é a nossa experiência até que a porta oriental se abra. Até aquele dia chegar. Quanto mais o nosso coração se enche dessa alegria, desse gozo do retorno do Senhor, mais nós somos chamados ao quê? Manejando bem a palavra da verdade. Qual é a restauração aqui? E a última restauração é que a igreja se una com a palavra e manuseie ela, porque ela foi dada para a igreja, para que o nome santo de Deus seja testificado nessa terra. Não há nenhum outro testemunho. O meu testemunho, o seu testemunho, é a palavra de Cristo em nós, atuando em nós, e então nós podemos dela usufruir e falar de Cristo por meio dela. Sabe, irmãos, isso é totalmente o oposto do que no meio evangélico se chama de evangelismo. É totalmente o oposto. É diametralmente o oposto. Porque o evangelismo assume a habilidade humana. Irmãos, a nossa habilidade humana é feno, é palha, é madeira. Agora, o testemunho de Deus é a sua própria natureza. E a natureza de Deus é ouro, é a palavra, é o Espírito Santo. Sabe o que a nossa esperança no retorno de Cristo deve produzir em nós? Apego às Escrituras, apego a ela. E sabe o que o apego às Escrituras vai produzir em nós? Apego pela volta do Senhor. E assim nós somos, então, o que o autor diz, edificados de glória em glória, de degrau em degrau, de fé em fé. Sabe até quando? Até eu ou você partir com o Senhor ou até o Senhor retornar. Sabe qual é essa restauração última? E assim terminamos? É a restauração da vida cristã normal, até que o Senhor retorne. Porque o cristianismo se afastou tanto do que Jesus disse que é a igreja,
Que hoje nós não somos chamados a viver uma vida supernatural cristã, nós somos chamados a viver uma vida natural cristã. Porque o que nós vivemos é muito anatural, é anormal, é deformado. E um dos motivos é a ausência da realidade das Escrituras. A Bíblia é, irmãos e irmãs, o que nós temos de mais precioso dado pelo Senhor nessa terra. Mais precioso. Não, a mesa é o mais precioso. Ela só é preciosa por causa da palavra. Só por isso. A nossa comunhão só tem frescor por causa da palavra. O monte de Sião só tem uma cidade edificada em cima dele por causa da palavra. E aquele orvalho do Hermon que desce, que escoa sobre a cabeça e desce pela barba de Arão, fala de sacerdote, sumo sacerdote, é a palavra. A revelação de Cristo por meio da palavra. Não estou falando de liturgia, porque isso aí já tem demais. Não é de estudo, é de zelo e compreensão, reconhecimento de que a Bíblia está acima de todas as coisas. A palavra está acima de todas as coisas. E essa é a última porta restaurada. E aí nós voltamos para qual porta no verso 32? Porta, então, entre o eirado de esquina e a porta das ovelhas. Repararam quem? Os ourives e os mercadores. Nós podemos falar dos mercadores em outro momento. O ourive já está dito quem é o ourives. O alfa e o ômega. Mas entre o alfa e o ômega, irmãos, nós temos tudo. E esse tudo não é desprezível. Esse tudo é tudo que precisa ser considerado. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Mas sabe o que você tem no meio? A igreja e a obra de Cristo. Como é que fica isso? Nós não podemos ignorar isso. É o fato de ele ser o primeiro e o último. É o fato de que a muralha inicia sua edificação aqui num ponto, passa por todo um círculo e fecha no mesmo ponto. Que isso é o motivo pelo qual as outras portas têm sentido. E assim nós concluímos o capítulo 3. Que isso no mínimo chame a nossa atenção. Porque o Senhor já edificou muitas coisas, já restaurou muitas coisas na igreja. E outras coisas estão sendo restauradas. Por outro lado, cada assembleia também tem uma experiência. E pode ser que um ponto que o Senhor já restaurou, talvez já esmoreceu. E o Senhor precisa restaurar de novo. Talvez algo que nunca foi restaurado, o Senhor precise restaurar. Mas 11 portas restauradas, e as torres restauradas, elas formam a totalidade do muro de Jerusalém. E aí nós temos Apocalipse, a cidade que desce, adornada do céu. Então o Senhor vai voltar, irmãos e irmãs. Ele vai voltar. Se ninguém cresce nisso, ele ainda vai voltar. A promessa dele. Mas nós participarmos da alegria dessa volta implica nessas coisas acontecerem. Entendeu? Não é facultativo para a igreja do Senhor. Se essa assembleia não cumpre, não anda, não é restaurada, outra vai ser. E o Senhor vai ter uma igreja com todos esses fundamentos restaurados. Mas o desejo nosso é fazer parte disso. Então que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, que cada um medite nisso. Graças a Deus o irmão tem feito as anotações das últimas 2 reuniões. Talvez mais alguma anotação seja disponível. Creio que, assim sendo, uma mensagem gravada, se assim o Senhor permitir, as anotações feitas, ainda que talvez tenha sido maçante me ouvir falar tudo isso, que cada um tire um tempo na sua vida pessoal e medite novamente nesses pontos. Faça a sua reflexão. Será de muito proveito. Diria até que de mais proveito do que esse tempo aqui. Vamos orar. Ó bendito Espírito Santo que habita dentro de nós, o Paráclito de Cristo, Consolador que foi nos outorgado. Ouve a nossa oração, Senhor. Tu que habitas dentro de nós, realiza a obra de Deus na vida da igreja, na vida dessa assembleia, na vida de cada um de nós indivíduos. Vence as barreiras, testifica para nós aquilo que o Senhor quer avançar, aquilo que o Senhor talvez já avançou, mas quer avançar mais.
Nós te rendemos toda a gratidão, porque o Senhor tem aberto nossos olhos, porque o Senhor tem nos livrado do pecado, porque o Senhor tem nos restaurado. Mas, ó Senhor, quanta coisa o Senhor ainda precisa fazer. Nos livra de todas as dificuldades que têm impedido a Tua palavra de ganhar o nosso coração. Revela ao Espírito Santo, testifica em ordem, edifica essas portas da Tua igreja, restaura os muros da santa cidade de Deus e retorna para a Tua igreja, ó Senhor. Cria em nós um apreço, um ânimo, ó Senhor, pelo que o Senhor tem falado, um desejo por aquilo que o Senhor tem falado. Faça-se a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Salvador e Senhor, ó Espírito Santo, com todo o poder que te foi dado, faça isso na vida da igreja. Abre nossos olhos e que o que tem sido falado ganhe os corações de todos que ouvirem isso, ó Senhor. Despede cada um para suas casas e mantenha cada um meditativo naquilo que foi falado. Amém.